Hello, believer, how are you? Olá, believer, como você está? Welcome to topic A05, I play the piano. Bem-vindo ao tópico A05, eu toco o piano. Ao longo das próximas aulas, dos próximos tópicos, estaremos falando um pouco mais como descrever e falar sobre ações em inglês. Ações como tocar, comer, estudar, jogar, dormir, trabalhar, fazer, entre outras ações. O objetivo, ao longo das próximas aulas, é falar sobre hábitos, rotinas e ações que nós fazemos no dia a dia. O objetivo específico da aula de hoje é How to Talk About Actions, Difference Between Actions and Characteristics, and Church Vocabulary. Então vamos falar um pouco mais sobre ações, a diferença entre ações e características e aprender um pouco mais um vocabulário relacionado ao mundo cristão, ao mundo da igreja. Sem mais delongas, vamos assistir o Demonstration Video, o vídeo que nos mostra na prática a estrutura da semana. The Structure of the Week, a estrutura da semana, a estrutura do tópico. Vamos assistir ao vídeo. Let's go! Hey, Sarah, I heard you sing at church yesterday. Your voice is beautiful. Oh, thank you. I don't sing every Sunday, but I love to sing. Sometimes I also help in the children's ministry. Amazing. And do you like to teach children? Yes, I love to talk about God's love for children. The lessons are fantastic, and the children are funny. What about you, John? Do you sing at your church? I don't sing, but I play the piano. I also help in the kitchen sometimes. We cook and prepare food after Sunday service. Hey, Sarah, I heard you sing at church yesterday. Your voice is beautiful. Oh, thank you. I don't sing every Sunday, but I love to sing. Sometimes I also help in the children's ministry. Amazing. And do you like to teach children? Yes, I love to talk about God's love for children. The lessons are fantastic, and the children are funny. What about you, John? Do you sing at your church? I don't sing, but I play the piano. I also help in the kitchen sometimes. We cook and prepare food after Sunday service. Hey, Sarah, I heard you sing at church yesterday. Your voice is beautiful. Oh, thank you. I don't sing every Sunday, but I love to sing. Sometimes I also help in the children's ministry. Amazing. And do you like to teach children? Yes, I love to talk about God's love for children. The lessons are fantastic, and the children are funny. What about you, John? Do you sing at your church? I don't sing, but I play the piano. I also help in the kitchen sometimes. We cook and prepare food after Sunday service. Wonderful, believers, sensacional. Então vamos agora para nossa video explanation. Vamos fazer uma explicação do vídeo que nós acabamos de assistir, analisando palavras, estruturas e vocabulário antes de falarmos sobre a estrutura desse vídeo. Muito bem, o nosso texto começa: Hey Sarah, I heard you sing at church yesterday. Olá, Sarah, eu te ouvi cantando na igreja ontem. Essa palavra heard nós não vamos nos atentar na nossa aula de hoje. Nós temos um tópico exclusivo para falar sobre o passado, que é essa estrutura de ouvir. Mas duas palavras que nós vamos falar é a palavra sing e a palavra church. A palavra sing significa cantar. Então eu te ouvi sing at church. Eu te ouvi cantar na igreja, que é a nossa segunda palavra. Em inglês, para falar igreja, utilizamos church. I heard you sing at church yesterday. Eu te escutei, eu te ouvi cantar na igreja ontem. Como eu disse, a palavra heard nós não vamos nos atentar na aula de hoje. Temos um tópico específico para falar sobre o passado. Então, o John, ele diz, Your voice is beautiful. A sua voz, ela é linda. Parece bastante com o português, né? Voice, voz. E ele está falando de uma característica. Então ele diz, Your voice is beautiful. Ele não pode dizer, Your voice beautiful, sua voz linda. Ele precisa dizer, Your voice is, a sua voz é
linda. E ela diz, thank you. Obrigado. I don't sing every Sunday, but I love to sing. Perceba, Believer, que ao longo dessa aula nós estamos falando sobre ações que nós fazemos. Nós estamos sim descrevendo características, como por exemplo, a sua voz é linda, isso é uma característica, mas na maior parte do tempo, nesse texto, nesse vídeo demonstrativo, estamos falando sobre ações que fazemos ou deixamos de fazer. Por exemplo, ela está dizendo aqui que ela não canta todos os domingos, mas ela ama cantar. I don't sing every Sunday, but I love to sing. Sometimes I also help in the children's ministry. Às vezes eu também ajudo no ministério infantil. Mais uma vez, uma palavra que representa uma ação. Help significa ajudar. Eu ajudo, eu faço algo, eu estou fazendo e realizando uma ação. O foco da nossa aula de hoje, falar sobre ações. Então, I also help, eu também ajudo. Muito bem, Believers, ela continua, na realidade, o John continua e faz uma pergunta. Ele diz o seguinte, amazing. Amazing, uma palavra que nós vimos na nossa aula anterior, no tópico A03. And do you like to teach children? E ele faz uma pergunta se ela gosta de ensinar. Teach. A palavra teacher vem dessa palavra, né? Teach, que significa ensinar. Então temos o teach, ensinar, temos o teacher, que é o professor, aquele que ensina. Então ele está perguntando aqui se ela gosta de ensinar as crianças. Temos aqui duas ações, a ação gostar e a ação ensinar. Like, teach. E ela responde, yes, I love to talk about God's love for children. Sim, eu amo falar. A palavra talk significa falar e God é a nossa palavra para Deus. Então ela love to talk, ama falar about God's love for children, sobre o amor de Deus para as crianças. Believer, não se preocupe se você não está entendendo todas as palavras, todas as conexões. O nosso propósito hoje não é esse. O nosso propósito é aos poucos entender palavras relacionadas a ações. Até porque no inglês, quando nós falamos de conectivos, essas palavras que conectam uma palavra, uma ação à outra, é uma coisa um pouco mais completa. Precisamos um pouco mais de tempo para entender esses conectivos. Então a palavra God significa Deus. The lessons are fantastic and the children are funny. Perceba que aqui nós não estamos mais falando sobre ações, estamos falando sobre características. Estamos descrevendo que as lições, as aulas são fantásticas, que as crianças são engraçadas. Ser ou estar, tópico A01, A02 e A03. Então, lessons, lições, aulas. What about you, John? Do you sing at your church? Então a Sarah faz a pergunta, e quanto a você, John? Você canta na sua igreja? Mais uma vez aqui, paramos de falar sobre características, coisas que nós somos ou estamos, e falamos sobre ações, a ação de cantar. E o John, ele diz, I don't sing. Eu não canto. Mas ele toca o piano, por isso ele diz, I don't sing, but I play the piano. Então a palavra play significa tocar. I also help in the kitchen sometimes. Eu também ajudo, mais uma vez a palavra help, na cozinha algumas vezes. We cook and prepare food after Sunday service. Por fim, ele diz que cozinha, né, prepara comida após o culto de domingo. A palavra cook, então em inglês, é a ação de cozinhar, preparar. E Sunday Service é o nosso culto de domingo. Então, para dizer que você vai no culto de domingo, você vai para o Sunday Service, o serviço de domingo. E com isso, finalizamos o Video Explanation e vamos para a estrutura, a explicação da estrutura da semana. Muito bem. Believer, dê atenção a essa frase. I am smart. Essa frase fala sobre uma característica, algo que nós somos, uma condição em que nós estamos, ou fala sobre uma ação, algo que nós fazemos? Exatamente. I am smart é uma característica, é algo que nós somos. Já a frase I play piano, eu toco piano, é uma característica, algo que nós somos, ou é algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, tocar ou não tocar? Exatamente. A segunda frase é algo que nós fazemos.
Então a primeira é uma característica e a segunda é algo que nós fazemos. Qual que é a diferença entre as duas? Na primeira, porque falamos de características, utilizamos o I am. Na segunda, porque falamos de ações, nós não podemos falar I am. Imagina se em português eu dissesse eu sou, toco piano, ela faz o almoço, nós somos, comemos ontem à noite, ele estuda inglês. Não faria sentido, soaria estranho. Então, nós não utilizamos o am, nem o are e nem o is quando nós falamos de ações que nós fazemos. E é por isso que quando falamos de características, temos uma estrutura diferente para quando falamos de ações. Dê uma olhada nessas frases. I am smart versus I read books. A primeira, eu sou inteligente, eu sou esperto. Então eu utilizo sou. A segunda, I read books, eu leio livros. Eu não vou dizer eu sou, leio livros. Ou seja, nós não falamos I am. I am talkative, I talk with my friends. Eu sou falante, eu sou falador, versus eu falo com os meus amigos. Na primeira, falamos de uma característica nossa de personalidade, e na segunda, falamos de uma ação que nós fazemos. I am from Brazil, I live in New York. Então, eu sou do Brasil é uma característica. Agora, eu moro em Nova York é uma ação, eu vivo em Nova York. Então, essa é a diferença entre falar sobre ações e características. Então, quando nós falamos de ações para eu, você, nós e eles, nós simplesmente falamos a ação, simplesmente falamos o verbo. É como se em português eu dissesse assim, eu comer, você comer, nós comer, eles comer. No inglês é muito mais simples, nós não temos que mudar, né? Eu como, tu comes, ele come, vós comeis. Não existe essa diferença. Eu comer, você comer, nós comer. Eu jogar, você jogar, nós jogar. Eu tocar, você tocar, nós tocar. Eu trabalhar, você trabalhar. Então é muito mais simples porque nós simplesmente falamos a ação. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. You eat sushi. Você come sushi. Se eu falasse sobre mim, I eat sushi. Não tem nenhuma diferença. I drink coffee. Eu bebo café. We cook lunch. Nós preparamos o almoço. They read the Bible. Eles leem a Bíblia. You watch Netflix. Você assiste Netflix. I drive. Eu dirijo. Eu sei, believer, que nós estamos falando sobre muitas palavras, né? Eat, drink, cook, read, watch, drive. Estamos falando sobre muitas ações, mas não se preocupe, teremos tempo suficiente para praticá-las. Inclusive, se você ainda não está praticando seu inglês, se você está somente assistindo às aulas, eu recomendo grandemente que você tenha a prática de conversação e a prática de interação, não só da teoria, mas da fala no inglês. Então, em resumo, quando nós falamos sobre ações para eu, você, nós e eles, nós simplesmente falamos a ação. Caio, para falar sobre ele ou ela, eu simplesmente falo a ação também? Não. Para falar sobre ele ou ela, nós temos uma estrutura diferente. Mas nós temos um tópico para falar sobre isso, então agora não se preocupe sobre a estrutura para falar sobre o que ele faz, sobre o que ela faz. Agora, foque no que você faz ou no que você deixa de fazer. Inclusive, sobre o que você deixa de fazer, para falar sobre ações negativas, nós dizemos o do not mais a ação. Do not mais a ação indica que você não faz algo. Ou então, você pode abreviar essa palavra e pode falar don't. Você pode falar a versão mais completa, ou você pode dizer a versão abreviada don't. Por exemplo, you don't eat sushi. Você não come sushi. I don't drink coffee. Eu não tomo café. We don't cook lunch. They don't read the Bible. You don't watch Netflix. I don't drive. Perceba então que ao adicionar o do not, ou então a versão abreviada don't, nós estamos falando de ações que nós não fazemos, que você não faz, que eu não faço. E por fim, para falar sobre perguntas, nós simplesmente colocamos o do no início da frase. Perceba que o inglês as estruturas são as mesmas. Quando nós falamos de características, adicionamos a palavra de características no início da frase, e quando nós falamos de ações, adicionamos o do no início da frase. Então, por exemplo, do you eat sushi? Do I drink coffee? Do we cook lunch? Do they read the Bible? Do you watch Netflix? Do I drive? Perceba então que nós adicionamos o do no início da frase. Deixa eu te mostrar mais alguns exemplos. Suponha que eu quero dizer que eu gosto da praia. I like the beach. Se eu quero dizer que eu não gosto, eu diria I
don't like the beach. Se eu quero fazer uma pergunta, eu gosto da praia? Do I like the beach? Para você, you study English. Você estuda inglês. Negativa, you don't study English. Pergunta, do you study English? Nós gostamos de pizza. We like pizza. Negativa, we don't like pizza. Pergunta, do we like pizza? They celebrate Christmas. Eles celebram o Natal. Negativa, they don't celebrate Christmas. Pergunta, do they celebrate Christmas? Alright? Believers, quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, eu sei que nós estamos falando sobre várias palavras, várias ações. Às vezes você pode achar que não vai absorver isso tudo de uma vez. E de fato, você não vai absorver de uma só vez. É somente através da prática, assistindo ao tópico 6, 7, 8 e até outros tópicos que você vai absorver 100% do que está sendo falado. O importante agora é você ter esse primeiro contato com essas palavras. Segunda observação importante, lembre-se que para ele ou ela, para falar que ele faz, que ela celebra, nós temos estruturas diferentes. E, em breve, nas nossas futuras aulas, iremos falar sobre essas estruturas, tá bem? Fantástico, Believers! Para finalizarmos a nossa revisão de hoje, estamos falando sobre a diferença entre falar de características e ações. Quando falamos sobre ações, utilizamos am, are, is. Quando falamos sobre características, utilizamos am, are, is. Quando falamos sobre ações, nós não utilizamos essas palavras, como nós vimos aqui nesses exemplos. E em resumo, para falar sobre ações na afirmativa, utilizamos simplesmente a ação. Para falar na negativa, don't mais a ação. E para perguntas, do no início da frase mais a ação. Por exemplo, you eat sushi, I don't drink coffee, do we cook lunch, they read the Bible, you don't watch Netflix, do you drive? Afirmativa, negativa e perguntas. E com isso finalizamos We finish topic 805, I play the piano. Thank you very much, muito obrigado e eu vejo você no próximo tópico. I will see you next topic.